Olá, meus amigos e minhas amigas ginecologistas. Sou eu aqui novamente, Dr. João Paulo. E hoje eu vou mostrar para vocês um caso muito interessante que teve aqui na clínica recentemente, um caso de ressonância magnética, mas que a imagem vai ajudar a gente a entender vários conceitos clínicos. E a imagem é essa aqui. A paciente nossa tinha 38 anos e ela veio fazer uma ressonância e a única indicação clínica que tinha no pedido era dor pélvica. A gente não tinha muitos detalhes sobre há quanto tempo era essa dor, se era uma dor aguda, uma dor crônica, mas sabíamos que ela tinha dor pélvica e essas duas imagens aqui iniciais, que eu botei aqui na tela, são as imagens da sequência de T2. A do T2 é sempre a sequência primeira que a gente olha numa ressonância de pelve, né? Aqui a gente vai ter o desenho do útero, o útero num corte longitudinal e aqui num corte transverso. E a gente chama a atenção para a gente logo de cara, aqui atrás aqui do útero, tem uma formação, uma formação ovalada, que empurra o útero para frente, interiormente, e chama logo a atenção. A gente quer saber primeiro de onde é que é, de qual estrutura que está vindo essa alteração. A gente vê aqui que aqui o ovário esquerdo não é, o ovário está direitinho aqui, e a gente não vê o ovário direito e vê que tem essa estrutura com as imagens de folículo. Então isso aqui provavelmente é o ovário direito e a lesão que a gente está estudando é do ovário direito. A gente começa já estabelecendo de qual é a origem. Então a origem do ovário direito. E o que mais que essa lesão tem? Ela é uma lesão heterogênea, que tem um componente líquido, né? Aqui no T2, tudo que é muito branco no T2 geralmente é líquido. Mas além disso, ela tem um outro componente que chama atenção. Essas áreas da lesão tem um sinal intermediário no T2, né? Ele não é alto, também não é baixo. E esse sinal, ele lembra um pouco da gordura, não é? A gordura que tem aqui na parede anterior, aqui na região glútea, lembra um pouco esse sinal da gordura. Então, aqui a gente tem um teratoma ovariano. E como é que eu sei que isso é um teratoma? Né? A gente sabe que o teratoma é uma das poucas lesões ovarianas que tem componentes gordurosos. Então, isso aqui, como eu falei, é semelhante ao sinal da gordura. Mas não é só isso que faz eu pensar que isso aqui é componente gorduroso dentro de um cisto ovariano. A ressonância ela tem outras duas sequências que ajudam a gente a estabelecer se essa imagem que a gente está olhando, se isso é gordura de verdade. São as sequências do T1. Né? Existem o T1 com saturação em gordura, e a outra sequência de T1 é essa que a gente chama de in-out phase. Ela serve para a gente determinar que tipo de gordura, se é gordura macro ou microscópica, se existe gordura e que tipo de gordura que é. Então a gente percebe que aquela área que a gente achava que ela tinha um sinal semelhante à gordura da parede, da região glútea, ela tem um sinal alto aqui, um sinal branco no T1, e que no T1 com saturação ele cai. Então do jeito que a gordura aqui da parede abdominal, a gordura da região glútea, tem um sinal branco aqui e fica escuro aqui na sequência sem saturação, com saturação de gordura, a mesma coisa acontece com isso aqui. Ele é branco aqui e fica escuro. Ele é branco aqui e fica escuro. Esse aqui é o T1 sem saturação e o T1 com saturação de gordura. E a outra técnica que a gente tem, a outra sequência, é o in-out phase. É o que eles chamam de chemical shift, né? Ele é bom para diagnosticar se a lesão tem gordura microscópica. E como é que faz? Esse aqui é a sequência in phase e a sequência out phase. Na sequência in phase, a gordura microscópica ela tem um sinal intermediário e que na sequência out phase ele cai, ela fica escura. Então fica branco, escuro, branco, escuro. Aqui também tem componente também de gordura microscópica. Fica branco e quando a gente faz a mudança para o out phase fica escuro. Então a lesão era uma lesão que tinha componente líquido, mas tinha componente gorduroso, que é aí que faz o diagnóstico. E o componente gorduroso tinha tanto gordura macroscópica quanto microscópica. Mas, João Paulo, o cisto dermoide é a mesma coisa de teratoma? O cisto dermoide e o teratoma, eles são nomenclaturas que são sinônimos, na verdade, né? Do ponto de vista histológico, o mais correto seria chamar de teratoma, porque o teratoma ele inclui as três camadas germinativas. Né? O teratoma são neoplasia de origem germinativa. Então ele tem as três camadas germinativas originárias, que é o ectodermo, o mesodermo e o endodermo. Quando a gente fala cisto dermoide, a gente está dando ênfase à camada dermal, né? A um dos folhetos. E quando a gente fala teratoma, a gente está sabendo que ele está incluindo todos os três folhetos. Então, do ponto de vista histológico, seria mais correto chamar de teratoma. Mas quando a gente fala cisto dermoide, a gente está se referindo ao teratoma também. Mas numa paciente que está com suspeita de teratoma, no ultrassom, é necessário sempre fazer ressonância? Eu diria que a ressonância ela vai estabelecer melhor se aquela lesão existe gordura ou não existe gordura. Por essas duas sequências que eu já falei no começo do vídeo. A sequência
do T1 com saturação de gordura e a sequência do T1 em outphase. A gente determina com certeza que aquela lesão tem gordura e estabelece o diagnóstico. Isso no ultrassom é um pouco mais difícil, a gente estabelecer que aquela lesão realmente tem gordura. E a outra coisa que a ressonância também pode ajudar é estabelecer se aquela lesão tem componente sólido com realce, sólido vascularizado. Isso ajuda a diferenciar o teratoma maduro do teratoma imaturo, que tem potencial maligno, né? Então a gente faz na sequência sem saturação de gordura, inclui o contraste, e aí a gente vai poder saber com mais certeza se aquele ali tem componente sólido com realce, que suspeitaria por uma malignização desse teratoma. Mas tem outra coisa também que chama a atenção nesse exame de ressonância. Se vocês lembrarem, eu disse que a paciente tinha dor. Apesar desse ser um teratoma volumoso, o teratoma por si só é uma lesão benigna, potencialmente benigna, que não gera dor. Então tem alguma coisa que está produzindo a dor também, né? Então chama a atenção desse exame também que na sequência pós-contraste, o parênquima ovariano ele não realça, né? Aqui a gente tem o ovário esquerdo, na sequência sem contraste, na sequência com contraste. A gente percebe que existe um realce. O útero também, na sequência sem contraste, com contraste ele realça, ele fica mais branco na sequência com contraste. E aqui, o parênquima ovariano, do que restou do parênquima ovariano normal, naquelas lesões no ovário direito, ele não realça. Ele não sofre praticamente nenhuma mudança de sinal pós a injeção do contraste. Além da falta de realce do parênquima, a gente percebe que esse ovário está numa situação bem medianizada, ele está no meio da pelve, na região retrouterina, né? E numa sequência pós-contraste, a gente vê um sinal clássico de torção ovariana. Um outro diagnóstico dessa paciente é a torção ovariana. Aqui os vasos do pedículo vascular do ovário, eles estão torcidos, eles fazem aqui um redemoinho que a gente chama de sinal do redemoinho, o Wiener Pool Sign, né? Os vasos, eles fazem uma rotação em cima deles mesmos, né? Então existe um sinal clássico de torção no pedículo vascular desse ovário e a falta de realce do parênquima, que é normal. E aí a gente lembra de outro conceito, né? Do conceito, a gente está lembrando que a paciente tem 38 anos, ela está no menacme, e as torções ovarianas, elas acontecem com muito mais frequência nas pacientes no menacme quando elas têm uma lesão no ovário. Então elas têm uma lesão volumosa que determina que o ovário fique muito aumentado de tamanho e isso facilita essa torção, né? O que é diferente nas pacientes mais jovens, adolescentes, onde há ainda uma frouxidão dos ligamentos que suspendem o ovário, que sustentam o ovário, permitem que ele rode mesmo sem ter lesão. Isso é diferente na paciente adulta, já no menacme, né? Então, ou ela tem uma lesão grande, que justifica o ovário mudar esse suporte dele, ou então o ovário como um todo está aumentado, às vezes por uma paciente com ovário policístico, em algumas situações o ovário pode ficar bem volumoso, com 20, 30 centímetros cúbicos, ele pode rodar, ou então numa sequência de tratamento de fertilização, onde ela está fazendo um estímulo, o ovário às vezes faz esse de hiperestímulo, fica bem volumoso e ele pode rodar também. Então, numa paciente que está no menacme, geralmente o ovário ele tem uma lesão ou ele está aumentado de volume para poder rodar. Então, isso é um outro conceito que a gente também aprende com esse caso. É um caso bem interessante, onde a gente pode estudar por que pedir ressonância numa paciente com suspeita com teratoma. É um exame que eu acho que ele faz parte da propedêutica de investigação do teratoma. Primeiro, para determinar que o teratoma é realmente um teratoma, que ele tem componente gorduroso, e se ele não tem um componente sólido que deixa ele suspeito para malignização. E segundo, para entender que o outro conceito que a gente estudou é que pacientes com lesões volumosas, geralmente, mesmo que elas sejam benignas, elas precisam ter a remoção cirúrgica para diminuir o risco de torção desses ovários, né? Muito obrigado e até um próximo vídeo para a gente aprender mais com os casos de imagem.